Boa noite. Eh, Vamos lá iniciar a nossa aula, né, a nossa reposição de aula. A gente vai começar a falar daqui de políticas nacionais de imunização, né, Humaniza SUS. E a rede, né, a Política Nacional de Imunização, gente, ela existe desde 2003 e ela foi utilizada para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. Eh, Claro, né, qualificando a saúde pública no Brasil e sempre incentivando trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e também os usuários do sistema. Então, vem a política, né, ela vem com o objetivo, na verdade, ela vem se fazer presente e está inserida em todas as políticas de programas do SUS e também promover a comunicação entre três grupos, né, para poder provar uma série de debates em direção a mudanças que proporcionem a melhor forma de cuidar e também as novas formas de organizar o trabalho. Então, quando a gente fala do termo humanizar, a gente traz um conceito de incluir as diferenças no processo de gestão e de cuidado, né? Então, mudanças no modo de gerir e de cuidar, e aí quando a gente fala de serviços ofertados, né? Serviços de saúde ofertado, a gente tem que sempre levar esse termo humanização, né? Como um conceito importante para a nossa função dentro dos trabalhos. E a humanização, ela é a valorização dos usuários, dos trabalhadores, dos gestores, tudo isso dentro do processo de produção da saúde. E aí, quando a gente fala também de humanização, a gente fala em relação à valorização, né, dos sujeitos e dá uma maior autonomia, incluindo a ampliação da capacidade de transformar a realidade em quem vive através da responsabilidade compartilhada. Então, esse Programa Nacional de Humanização, ele vem produzindo mudanças, tá, no modo de gerir e de cuidar, assim estimulando a comunicação entre os gestores, os trabalhadores e os usuários, né, é o que a gente pode trazer como o motor de mudanças. É, a política nacional ela traz os princípios, né, da transversalidade, da indissociabilidade entre atenção e gestão, o protagonismo, a autonomia dos sujeitos e coletivos, né? Então a gente traz também tanto a relação da autonomia individual quanto da coletividade. E as diretrizes, ela é voltada para o acolhimento pela gestão participativa e cogestão, pela ambiência, perdão, clínica ampliada e compartilhada, a valorização dos trabalhadores, defesa dos direitos dos usuários, tudo isso com o objetivo de trazer a política a vigor, né? E nós temos a saúde suplementar, né, onde ela está inclusa ali dentro do artigo 199 da Constituição Federal Brasileira, e ele traz planos de saúde, né? Ele traz, na verdade, ele fala sobre os planos de saúde e a saúde suplementar. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. No parágrafo primeiro, as instituições privadas elas participam, né, do Sistema Único de Saúde, só que, de acordo com as diretrizes, eles vão participar em caráter complementar. Né? Então, segundo as diretrizes, mediante o contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, essas instituições, elas têm prioridade, né, em relação à participação complementar com o SUS. Parágrafo 2. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Tá? Então, instituições com fins lucrativos não participam em caráter complementar ao SUS. Vamos dar um exemplo comum aqui no nosso estado. Né? Nós temos o Lote Íris, ele é uma instituição filantrópica, tá, gente? E ele trabalha em caráter complementar ao SUS. E nós temos também, por exemplo, uma outra empresa que oferta serviços de saúde, né? Que ela não trabalha em caráter complementar porque ela é a destinação total dos seus recursos, tá?
são para fins lucrativos, né? Então, é uma empresa privada. No artigo 4, parágrafo 2 da Lei 8080 de 1990, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único em caráter complementar, como eu disse para vocês, né? E aí nós temos o setor privado, que se divide em setor lucrativo e setor não lucrativo. Nós temos, né, o setor lucrativo, ele é baseado, na verdade, ele visa o lucro e geralmente não tem vínculo com o SUS, geralmente. Pode acontecer de ter vínculo? Sim, pode acontecer em alguns casos, né, que for necessária a especialização, uma clínica em questão, né? E o setor não lucrativo, ou seja, ele não visa o lucro e geralmente tem vínculo com o SUS. Tá? Então, nós temos em relação à saúde suplementar a participação da rede privada dentro dos serviços de saúde. Então, nós temos aqui em relação à saúde suplementar a compra direta pelos usuários ou com intermediação de terceiros, né? Pagamentos para utilização dos serviços, é uma exigência básica. Então, é claro que essas empresas, né, de planos privados ali com o setor público, ou seja, ele participando em caráter complementar ao SUS, ele vai receber sim pelos serviços ofertados, assim como para materiais, como para recursos humanos, entre outros. O beneficiário, né? Pessoa física que possui vínculo com a operadora. Então, pacientes que usam o sistema, eles também são beneficiados pelo atendimento, né? Ofertado. Cobertura assistencial, direitos adquiridos a partir da contratação do plano. Então, nós temos, como eu disse para vocês, a rede privada, né, com fins lucrativos, e aí existem planos de saúde onde você pode ter acesso a devidos serviços de saúde, tá? A expansão dos planos de saúde aconteceu lá pela década de 70 e 80, né? Inclusive, eu falei algo no início, no contexto histórico, sobre as políticas de saúde pública, que só tinha direito quem trabalhasse, né, de carteira assinada, que contribuía para a Previdência Social, ou quem tinha planos de saúde. Né? Então, até 1998, não existia uma regulamentação, né, uma lei que falava sobre esses planos, né, assistência de saúde e seguros privados. E aí, com a Lei 9.656 de 1998, ele surgiu, né, uma regulamentação que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde. E nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078 de 1990, né? E ali ele traz direitos e deveres dos consumidores, assim como também das empresas que prestam serviços de saúde. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, gente, ele entra também para trazer direitos e benefícios que o usuário dentro do Sistema Único de Saúde tem. Tá? Então, independente de ser um setor público ou privado, as leis se aplicam para ambas. Né? Nós temos também a regulamentação, né, dessa lei de 9.000, que é 656, de 1998. E ela traz os períodos, né, de carência em relação aos planos de saúde dentro dos serviços de saúde, né? Então foi ela que regulamentou essa questão. E nós temos aqui, né, os períodos máximos de carência, a cobertura das despesas quando é de direito de presença do acompanhante, inclusive, né, o acompanhante, todo paciente tem direito a um acompanhante, né, inclusive mulheres em período de parto, então ela tem o direito também a um acompanhante na, na no pré-parto, durante o parto e também após o parto, e assim também todos os pacientes têm direito ao acompanhante, na presença de um acompanhante, né? E lembrando que o acompanhante, né, gente, deverá ser um paciente com maiores de 18 anos, mas existe a cobertura das despesas quando é um direito à presença de um acompanhante menores de 18. A cobertura assistencial do recém-nascido 30 dias após o parto, né, a inscrição do filho adotivo menores de 12 anos aproveitando a carência do adotante. E nós temos também a indisponibilidade de leitos, quando acontece, né, que não era para acontecer,
Mas lembrando, gente, que essa lei ela dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, tá? E essa legislação, ela traz também a questão da indisponibilidade de leitos, né, para acomodação em modalidade superior sem custo adicional. Por exemplo, paciente ele tem uma coisa simples, ele precisa ser internado para fazer para passar por uma observação, administração de alguma medicação, e aí não tem um leito específico para o plano ou para o tipo de serviço que ele precisa. Ele pode ser acomodado em um local onde o custo é bem mais superior ao plano de saúde dele, né? Mas ele não vai ter, como é que se diz, é, gastos, né? Ele vai ser acomodado e não vai ter custo adicional em relação às coberturas mínimas e os itens que podem ser excluídos, né, nos planos de saúde. E aqui nós temos duas modalidades em relação à regulamentação normativa 259 de 2011, ele traz as modalidades e os dias, né, que essa pessoa ela tem direito de acordo com o plano, tá, para internação. Então nós temos as consultas de pediatria clínica, consultas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, consulta nas demais especialidades médicas, tem também a questão de atendimento em regime hospital-dia, internação eletiva, urgência e emergência, né, que é um atendimento imediato. Então, nós temos essas modalidades de acordo com essas normativas, tá?